Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, quarta-feira, 12 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. As 31 sugestões que o presidente do Senado apresentou ao governo para tirar o país da crise econômica já repercutem no Congresso. O presidente do Senado disse no plenário que a Agenda Brasil não foi feita com foco apenas no governo Dilma. Discutir o impeachment todos os dias, claro, não resolve a crise econômica. O que achamos recomendável é separar as crises. O governo Dilma Rousseff não é o Brasil. Nós estamos atacando os problemas nacionais que continuarão a existir durante e depois do governo Dilma. Essa sim é a agenda positiva para o país. Mostra por parte do Senado uma disposição de contribuir para o Brasil sair das suas dificuldades o mais rápido possível. A agenda tem 31 pontos e foi apresentada pelo PMDB ao ministro da Fazenda, Joaquim Levy, na segunda-feira à noite. O documento está dividido em 3 eixos: melhoria do ambiente de negócios, equilíbrio fiscal e proteção social. Há propostas como o estabelecimento de idade mínima para aposentadorias, elevação do imposto sobre heranças e procedimento mais rápido na licença ambiental de projetos de infraestrutura. Nesta terça-feira, a Agenda Brasil foi apresentada aos líderes do Senado. A oposição demonstrou cautela. É uma carta de intenções que nós da oposição recebemos com bons olhos, mas o tom do governo continua sendo o tom da beligerância, da arrogância, do tentar levar no grito. Para o PT, a agenda é bem-vinda, mas o partido não concorda com alguns pontos, como a cobrança de procedimentos no Sistema Único de Saúde, de acordo com a faixa de renda. O que nós vamos fazer é, naturalmente, avaliar ponto por ponto, emitir uma opinião e discutirmos como encaminhar aquilo que seja consenso já de imediato. Eu acho que é uma boa iniciativa. O presidente da Câmara, que não foi consultado sobre a agenda, sinalizou dificuldades para a aprovação das propostas. Eu já disse que, por exemplo, a repatriação de capitais, se não for uma proposta do Poder Executivo, nós não vamos nem apreciar. Então não adianta aprovar lá e não vai aprovar aqui, não vai entrar em vigor. Da mesma forma, se eu aprovar uma proposta que não for aprovada lá, não vai entrar em vigor. Então, ou há aí um mínimo de entendimento que nós vivemos no sistema bicameral, ou então estão jogando para a plateia. Vão vir com uma série de medidas que todos sabem que jamais vai ser praticado. Não é, evidentemente, uma colaboração do Senado Federal, é uma colaboração do Legislativo. Nós queremos e podemos ser vistos como facilitadores e não como sabotadores da nação. Trata-se de uma obra, como disse, aberta, sujeita a aprimoramentos, correções. O senador Romero Jucá ficou encarregado de discutir detalhes da agenda com a equipe econômica. Já nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, vem ao Senado. A maior parte das propostas tramita no Congresso, como a reforma da Lei de Licitações, em análise no Senado, e o novo marco da mineração, que está na Câmara. Uma das metas da Agenda Brasil é aprovar a Lei de Responsabilidade das Estatais. A proposta dos presidentes do Senado e da Câmara está sendo fechada por uma comissão de 10 parlamentares das duas casas. Nesta quarta-feira, o grupo se reúne para apresentar as primeiras conclusões. O relatório deve trazer novas regras para a prestação de contas das estatais, escolhas dos diretores e punição para os gestores que cometam irregularidades. O Brasil tem 342 empresas públicas. Não existe hoje uma responsabilidade fiscal em cima da diretoria do presidente de uma empresa, assim como existe com prefeitos, com governadores no resto do país. Então, isso cria um problema grave, onde uma gestão errada pode destruir a empresa a curto prazo para a gestão seguinte, sem que o diretor passado tenha nenhuma responsabilidade com isso. Os presidentes do Senado e da Câmara criaram a comissão mista, que deve votar o relatório final até o dia 21 de agosto. A oposição quer aprovar o projeto. Essa lei de responsabilidade das empresas estatais chega até com atraso. É da maior importância, uma vez que abriram portas para a corrupção exatamente em razão
da ausência de normas mais rigorosas para a administração das empresas estatais. Mas para a base aliada do governo, o país já tem mecanismos de fiscalização. Nós já temos o Tribunal de Contas, que tem a responsabilidade de fiscalizar as estatais. Dentro do controle interno, nós temos a Controladoria Geral da União e dentro de controles externos nós temos também o Ministério Público e outros instrumentos que são eficazmente utilizados para o exercício da fiscalização do funcionamento das estatais. A reunião do Comitê da Lei de Responsabilidade das Estatais está marcada para hoje, às 14h. E também hoje várias comissões do Senado se reúnem. Confira agora a agenda. Audiência pública interativa na Comissão de Assuntos Sociais para debater a incorporação do procedimento de implante por catéter de bioprótese valvar aórtica no Sistema Único de Saúde. Esse implante é a saída mais indicada para idosos que sofrem de estenose aórtica, o que atinge até 5% das pessoas com mais de 75 anos. As comissões de Ciência e Tecnologia e de Meio Ambiente fazem nova audiência pública interativa conjunta para discutir projeto que acaba com a obrigatoriedade do selo que identifica a origem transgênica de bens de consumo nos rótulos dos produtos. A Comissão de Direitos Humanos, na primeira parte da reunião, faz audiência pública interativa para debater o tema Desafios e oportunidades para as pessoas com deficiência nos Estados Unidos e no Brasil. Depois, os senadores examinam requerimentos que pedem a realização de audiências públicas. A Comissão de Desenvolvimento Regional tem na pauta projeto que garante a mutuários devedores cobertos pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular acesso ao crédito do programa Minha Casa Minha Vida. E uma audiência pública interativa na Comissão de Educação debate os Jogos Mundiais Indígenas. A Comissão de Constituição e Justiça se reúne daqui a pouco às 10h. Na pauta, o projeto que cria a autoridade fiscal independente e o que determina que o preso seja apresentado à autoridade judicial em 24 horas. O repórter Paulo Acrísio tem os detalhes. 3 propostas já debatidas na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça voltam à pauta desta quarta-feira após pedidos de vista. A democratização das eleições para presidentes dos tribunais de justiça, a desburocratização das pesquisas clínicas e a regulamentação das audiências de custódia. Além desses itens, os senadores deverão debater a PEC 83 de 2015, que cria a Autoridade Fiscal Independente. Deputados e senadores realizam sessão solene do Congresso logo mais às 11h no plenário do Senado para homenagear a 5ª Marcha das Margaridas. Organizada pela CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a marcha reverencia a memória da sindicalista paraibana Margarida Alves, defensora dos direitos dos trabalhadores do campo, assassinada em 12 de agosto de 1983. A Comissão da Reforma Política no Senado pretende votar até a próxima semana o projeto de lei com modificações na legislação política, partidária e eleitoral, aprovado pela Câmara. Hoje, às 15h, haverá mais uma reunião do colegiado. Ontem, o relatório sobre a proposta foi apresentado. O projeto é longo, muda mais de 70 artigos da legislação eleitoral. O relator incluiu no texto que veio da Câmara matérias que foram aprovadas pelo Senado no semestre passado. Para o presidente da comissão especial, isso pode acelerar a aprovação da reforma política. Os pontos acordados que tivermos aqui, eles podem passar no plenário do Senado e já estarem referendados pela Câmara dos Deputados. Então, tem aí a possibilidade concreta de nós realmente termos a apreciação de matérias que modifiquem tanto o Código Eleitoral como a lei eleitoral a tempo de serem apreciadas nos 2 plenários e que passem a vigorar a partir já das eleições do ano que vem. Os senadores devem mudar alguns pontos do texto que chegou da Câmara. Um deles reduz o prazo para que os políticos mudem de partido, de 1 ano para 6 meses antes das eleições. Eu, particularmente, acho que fica muito em cima da eleição. Nós teremos aí uma comercialização de mudança de partido. Eu, pessoalmente, sou contra, mas me curvo à decisão da maioria
Talvez nós devêssemos voltar aqui para um ano também. O projeto limita o número de candidatos que podem concorrer às eleições proporcionais. Os partidos poderiam apresentar mais nomes do que as coligações. Os partidos poderão lançar candidatos ao Legislativo em até 150% das vagas. Os partidos. Quando chega nas coligações, ele diz que a coligação só poderá lançar 100%. Ou seja, é uma forma de não estimular coligações. Outra mudança cria uma cláusula de barreira para tentar barrar os puxadores de votos. Aqui se colocou um ponto de corte. Isso quer dizer o seguinte, aquela questão do Enéas. Ele teve 1 milhão de votos e elegeu alguém, o coeficiente, vamos dizer que era 150 mil votos. Ele elegeu uma pessoa que teve 200 votos. Com essa regra aqui, quem teve menos de 10% do coeficiente, eu tenho menos de 15 mil votos, não entraria mesmo que fosse puxado. Um tema ainda não entrou na discussão, o financiamento das campanhas. Enquanto a Câmara não constitucionalizar a doação de empresas, em tese nós estamos amarrados para definir um modelo ou outro. Aguardamos que a Câmara se manifeste. 7 comissões mistas que analisam medidas provisórias têm reunião esta tarde. Entre as MPs, o destaque é a que cria o Programa de Proteção ao Emprego. A medida permite redução de salários e de carga horária de trabalho em períodos de crise. Você pode ter mais detalhes sobre as MPs acessando o portal de notícias do Senado, senado.leg.br/notícias. Desde 2005, o Instituto de Pesquisas Data Senado faz, a cada 2 anos, um levantamento sobre violência contra a mulher. Os resultados de 2015 mostram que todas as entrevistadas conhecem a Lei Maria da Penha, mas apesar disso, 1 em cada 5 brasileiras ainda é vítima de violência doméstica. De acordo com a pesquisa, a agressão física é a violência mais frequente, seguida pelas violências psicológica, agressão moral, sexual e patrimonial. A soma dá mais que 100 porque era possível escolher mais de uma alternativa. A violência psicológica aumentou 10 pontos percentuais em relação a 2013. A moral caiu 8 pontos. A pesquisa ainda revelou que 73% dos agressores não têm laços sanguíneos com a vítima, mas vivem com elas. Das mulheres entrevistadas, 23% convivem com a violência semanalmente. 67% são vítimas ocasionais. As agressões são desencadeadas principalmente por ciúmes e consumo de bebida alcoólica. As vítimas procuram ajuda entre a família, em delegacias comuns, na delegacia da mulher ou não recorrem a qualquer tipo de socorro. A maioria das mulheres que dizem que foram violentadas, seja sexualmente, seja violência física ou psicológica, o maior caso de violência ocorre com mulheres com baixa escolaridade. A educação até nisso ela é importante, a educação até nisso ela liberta. A partir disso, nós podemos também começar a ter um olhar ainda mais atento a essa questão. Vamos dar independência econômica à mulher, para que ela possa sair desse ciclo de violência. Essa independência econômica é importante e é um viés que a Comissão Mista de Violência contra a Mulher pode, a partir de agora, trabalhar com mais afinco. A pesquisa ouviu 1.102 brasileiras de todos os estados entre os dias 24 de junho e 7 de julho. O plenário do Senado tem sessão deliberativa hoje a partir das 14h. Na pauta, continua o projeto que reonera a folha de pagamento de empresas de 56 setores da economia. A Comissão de Infraestrutura está prevista para daqui a pouco, às 8h30 da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da reunião é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. A Comissão de Infraestrutura tem na pauta 11 itens. Entre os projetos, temas os mais variados, como energia renovável, isenção de impostos, práticas de construção sustentável e até mesmo rastreamento por satélite. O primeiro item da lista é um projeto que quer baratear os equipamentos de pequeno porte para geração de energia eólica e fotovoltaica. A ideia é estimular o uso de fontes alternativas de geração de energia, como já ocorre em países como a Alemanha e Espanha. A segunda proposta da pauta elimina uma série de impostos que incidem sobre o óleo diesel quando destinado ao transporte fluvial de cargas. Com isso, seria possível reduzir o preço final de venda de alguns produtos, estimulando o consumo, principalmente das populações ribeirinhas.
A matéria também é uma forma de estimular o desenvolvimento do transporte hidroviário no país. Tem ainda em pauta uma proposta que quer assegurar o mesmo tratamento tarifário para voos domésticos ou internacionais que tenham origem ou destino naquelas cidades gêmeas fronteiriças. A ideia é que isso possa facilitar a integração entre o Brasil e os países vizinhos, que hoje estaria dificultada por conta de modelos obsoletos de tributação e regulação, de acordo com a autora da matéria, senadora Ana Amélia. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mariana. Ficamos por aqui. Dentro de mais alguns instantes, a reunião da Comissão de Infraestrutura. E no decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.